Olá, queridos irmãos, graça e paz. Quero deixar um pequeno versículo da palavra do Senhor, compartilhar com vocês, para vocês que estão vendo, irão assistir esse vídeo. Eu quero pedir a Deus, no íntimo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus alcance a sua vida onde quer que você esteja. E que estas palavras entrem no seu coração e façam uma mudança, uma transformação na sua vida. Uma transformação para o reino de Deus. Uma transformação que venha te dar acesso ao espiritual, ao santo lugar, à presença de Deus na adoração ao Senhor. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 30 até o 37, que diz assim a palavra do Senhor: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuide dele, e tudo que ele demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, faze da mesma maneira, e viverás. Irmãos, a palavra do Senhor fala que certo doutor, um homem conhecedor da lei, ele se levanta, se manifesta entre uma multidão, entre um grupo de pessoas que ali se encontravam no momento com Cristo. E ele faz uma questão assim: Senhor, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele pôs uma pergunta ao Senhor, a fim de tentar a Jesus, a fim de provar ao Senhor. Mas essa pergunta que ele fez, talvez muitos de nós fazemos essas perguntas todos os dias em nossas vidas. Talvez muitas pessoas que até mesmo estão na casa do Senhor, se dizem conhecedoras do Evangelho, não têm certeza da sua própria salvação, temem a volta de Cristo. Eu, alegremente, eu aguardo ansiosamente a volta do Senhor. Pois quando vejo os cumprimentos da palavra do Senhor que se ocorrem em nossos dias, o meu coração se alegra, porque sei que mais próximo está de ver o meu mestre. Mas nem todos pensam assim. E muitos, se hoje pudesse fazer uma pergunta ao Senhor, faria: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E este doutor da lei, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de toda a sua sabedoria dentro da lei e costumes da tradição judaica, ele se vê nessa situação de perguntar ao Senhor: o que farei? E Cristo, conhecendo-lhe o coração, lhe responde com outra pergunta: Conheces tu os mandamentos? E ele diz: Sim. Respondeu e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele simplesmente responde a ele uma simples resposta: correto, respondeste bem, está certo, faças isso e viverás. Só que este homem, tentando descobrir até qual o limite
nós devemos expressar o nosso amor ao nosso próximo, ele propõe a Jesus uma certa pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus aí lhe propõe uma parábola muito profunda, que nós devemos de tirar lições para nossas vidas. Porque muitas pessoas apenas pegam a palavra do Senhor, leem, ensinam, mas devemos de observar os ensinamentos de Cristo, porque Jesus ele não só foi um professor na área de ensinamentos de palavras, mas de atitudes. Jesus, quando ele falava de humildade, quando ele estava na casa de uns de seus discípulos, e ali ele começa a lavar os pés dos discípulos, em sinônimo de humildade, porque ali aqueles papel quem fazia eram os servos e criados. Pedro ele chega a dizer: mestre, tu não lavarás os meus pés, pois tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor. E Jesus diz a ele: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Jesus ele estava dizendo para eles que não basta somente dizer, de se humilhar, de ajudar o teu próximo, só em palavras, nos púlpitos, ou em momentos que estamos com nossos amigos, mas sim de atitude. E Jesus nessa passagem aqui, ele trata esse mesmo tema. Porque este doutor da lei, nos templos, conhecedor da palavra, ele falava muito bonito a respeito do amor. Ele falava muito bonito a respeito da lei. Quando se precisasse pegar uma palavra, talvez para debater com ele em questão da palavra, do conhecimento, seria difícil. Mas quando era o ato de mostrar este amor, estava transgredindo a lei do Senhor. E aqui Jesus ele deixa uma passagem. E ele diz: certo homem, descendo de Jerusalém para Jericó, uns salteadores o apanharam, espancaram-no, bateram-no, deixando-o nu, deixaram quase morto. Quando olho para essa pessoa, nós vemos uma pessoa necessitada. Ela está tragicamente ferida. E é assim, queridos, exatamente assim como o mundo nos deixa. O diabo ele não veio somente para matar, roubar e destruir, não mais do que isso. Mentir, enganar você com coisas que não podem salvar, que não podem te edificar, coisas que não podem te trazer alegria. Se ele te oferecer o reino assim como ofereceu a Jesus, ele está mentindo porque ele não tem nada para te oferecer. Se ele te oferecer tesouros, a tua alegria, a tua alma, nenhum maior tesouro do mundo pode comprar. Porque já foi pago, querido. A salvação que Cristo te oferece já foi paga. Não é prata, não é ouro, não é dinheiro que vai te trazer alegria, salvação. Mas aqui nós vemos esse homem ferido. E se você me perguntasse hoje quem é o próximo, se é aquele que está necessitado, sim, querido. Mas se nós olharmos hoje para o mundo lá fora, nós vamos ver centenas, milhares de pessoas feridas, oprimidas, nuas no pecado, morrendo no pecado, clamando por socorro às suas almas, os seus espíritos, porque muitas das vezes quando a pessoa ela vai para a droga, ela vai para o álcool, ela não mais tenta esquecer os problemas, tenta tirar um pouco da aflição que está na sua alma. E aqueles breves momentos em que ela se encontra adopada pela droga, ela se esquece de alguns momentos de tristeza da sua vida. E muitas das vezes passamos perto, criticamos, lançamos palavras que entristecem o coração de Deus, porque esquecemos que Deus ele nos colocou nesta terra para levar a sua palavra, para ensinar, para agir, para reagir como Cristo, como santos dos Deus nessa terra, não para julgar. E quantas das vezes nós tentamos tomar o lugar de Deus, fazendo juízo das pessoas,
falhamos aí, deixamos a desejar aí. E aqui a palavra do Senhor, ela fala neste homem que está nessa situação. Este é um personagem trágico, que sofreu, e que nas suas orações, a única coisa que ele pede é que passasse alguém para ajudar. Ele estava morrendo, ele estava fraco, debilitado. E agora aparecem 3 personagens a mais nessa história. E entre um deles, e via descendo ocasionalmente a caminho um sacerdote. Quem é o sacerdote, querido? Não mais aqueles que conhecem os ministros da palavra. O próprio Cristo, ele usa essa passagem para ensinar para este homem que de nada adiantaria ele conhecer tão bem a palavra, falar tão bonito nos altares, nos púlpitos, debater tão bem, ou até mesmo usar a palavra para trazer a sentença ao julgamento a uma pessoa que estivesse em atos de pecado e adultério, como aquela mulher que foi pega num ato de adultério e levaram perante a Cristo, se ele não vivisse aquilo que ele prega. É preciso viver, é preciso amar ao nosso próximo, é preciso respeitar, é preciso estender a mão quando precisa. Muitas das vezes deixamos coisas estragarem, mas não somos capazes de tirar e dar para uma pessoa necessitada. Quantas das vezes, querido, nós falhamos aí? E por falta de vigilância negligenciamos as palavras do Senhor. E depois questionamos por que não acontece. Porque quando eu oro não há acontecimento diferente. Porque passamos a ler a palavra tão bonito, a estudar a palavra, a falar bonito, mas não vivemos aquilo que estudamos, aquilo que falamos. E Jesus, ele prossegue falando de um outro homem também, um levita, cantor. Levita é uma das coisas mais belas, porque desde o início da Bíblia, os levitas eles foram separados exclusivamente para adorar ao Senhor. Esses são separados para levar a arca. Eram eles. Ninguém poderia tocar na arca santa do Senhor, senão os levitas e os sacerdotes. Eles, eternamente, está em Êxodo escrito, estariam incumbidos esta missão de levar a presença de Deus com louvores e cânticos. E ele, quando vem conhecedor da palavra, este chega perto, olha, afasta-se e segue viagem. De nada adianta para nós chegar no dia da presença do Senhor e dizer, Senhor, eu vi e fui em casa voltar para ajudar. Não existe desculpa, querido. Não existe desculpa. Se você vai tentar justificar, você vai tentar em vão, porque Deus conhece o seu coração. Por isso Deus ele menciona este levita também. Deus não estava querendo dizer que os cantores de evangélicos, ou seja lá quem for essa pessoa, é ele que estava fazendo isso errado, não. Jesus ele estava falando que ele poderia tentar, essas pessoas podem até tentar usar desculpa. Eu cheguei perto, eu vi, comentar lá na frente eu vi, eu ia voltar para ajudar. Não existe desculpa. O sacerdote poderia até dizer, eu não vi, passei de longe, mas não vi, eu não vi, estava caído ao canto da estrada, eu não vi. Não existe justificativa. A palavra do Senhor diz, ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Ajuda. Não guarda mágoa. Não provoque a ira do teu próximo. Cuidado com brincadeiras. Quando eu falo isso, eu falo em convivência, em comunidade. Mas quando, irmãos, você se deparar com um necessitado, com alguém que precisa, não feche a sua mão, queridos. A palavra do Senhor diz que muitos hospedaram anjos e não sabiam. Quando você recebe uma pessoa que necessita de ajuda, muitas das vezes fazemos isso.
Mas a palavra do Senhor fala de um samaritano que também vinha passando por este caminho. E ele, quando ele vê essa pessoa, ele aproxima-se dela. O seu coração talvez se enche de piedade, se enche de temor daquela pessoa, de dó e ajuda. Ata-lhe as feridas. Trata-lhe as feridas para acalmar a dor. E pega essa pessoa, coloca no seu cavalo e leva para uma hospedagem. E ali cuida dela durante toda a noite. Jesus ele escolheu um samaritano porque o samaritano era mestiço. O samaritano ele é desprezado pelo povo judeu porque são mestiços. Eles não, talvez esse samaritano não conhecesse bem a palavra. Talvez esse samaritano não falasse bem sobre a Bíblia, sobre todas as coisas, sobre todas as leis. Talvez ele não cantasse bem. Talvez ele não pregasse bem. Mas ele tinha uma coisa: ação. O que eu quero dizer para você nesta noite, querido, de nada adianta você conhecer e não ter ação. Mas eu quero te dizer uma coisa, que não só pelas suas obras, para que você não se glorie, para você que está ouvindo, que você não tem, que às vezes você não pertence a nenhuma religião, não pertence a nenhuma denominação, eu quero te dizer uma coisa: haja bem para com o teu próximo, faça o bem, mas também procure conhecer a palavra, porque ela vai te dar o discernimento, o entendimento do que é bom, útil e agradável ao Senhor. É tempo de nós nos preocupar, é tempo de nós vigiarmos. É tempo, queridos. O tempo está curto. Jesus está voltando. E por que não amar? Por que não cuidar? Por que não meditar nas palavras do Senhor? Deus ele tem coisas grandiosas para a sua vida. Essa é a minha mensagem para você nesta noite. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua família. E que você, querido, possa ser o próximo de muitas pessoas por aí através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.